Nação palmeirense, né? Perdeu o Campeonato Paulista, ok. Agora o foco total tem que ser Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas infelizmente é uma pergunta que fica aí na cabeça dos palmeirenses. Será que com esse futebol o Palmeiras vai conseguir ganhar essas competições? Com esse futebol que joga hoje, não. Mas Abel tá sempre justificando, né? Reforço chegando, quando não chega ele diz que não tem reforço. E os reforços que chegam ele não consegue colocar os caras para jogar, né? Felizmente não deu o Campeonato Paulista. Agora é tentar, né, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e até mesmo o Brasileirão. Não vai ser fácil, né? Competição difícil, vários clubes aí também, né, qualificados. E nesse momento o Palmeiras precisa de um puxão de orelha, né? E será que Paulo Mancini acha sobre isso, né? Nada melhor do que representar a nação palmeirense, Paulo Mancini. Cresce do vídeo Band Esporte, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Ele falou, ó, é isso aqui, gosto daqui, errei e tal, tudo mais. Do Abel, nem tanto. Acho que ficou meio protocolar ali as palavras do Abel, meio se defendendo, cheguei em tantas finais e tal. Acho que ele tinha mais a explicar, não sei. Vamos lá. Assim, o Rafael Veiga é um jogador muito honrado e ele vai pagar o preço de ter perdido esse pênalti, né? Assim como ele pagou os louros de ter batido aquele pênalti contra o Chelsea. Que acho que foi um momento mais difícil para ele, né? Ele fala sobre isso. Aquele pênalti, sim, ele estava bem preocupado com o que fazer. Isso nada tem a ver com ele, Rafael Veiga, ou com a fala do empresário dele. Ele falou, o Palmeiras já não quis, que ele tem mercado, não sei o quê. Isso não entra para mim na conta. Acho que no final ele não é o principal responsável. Acho que sobre o Veiga pesa muito mais do que o pênalti, a fase ruim dele, o fato dele não estar jogando bem já há algum tempo. E a respeito do momento do Palmeiras, é preciso compreender que quando o Palmeiras não é mais o campeão brasileiro, o Palmeiras não é mais o campeão paulista, o Palmeiras não é mais o campeão da Libertadores, o Palmeiras não é mais o campeão da Supercopa, da Recopa, do Zafa, escolhe aí o que você quiser, dos últimos 4 anos, né? Hoje o Palmeiras é um clube que tem pouco mais de 35% de aproveitamento em finais e mata-mata. Se você pegar o recorte de um ano, desde o jogo contra o Santos até agora. E se você não olhar para isso, você vai viver como está vivendo o técnico do Palmeiras, daquilo que ele coloca, porque chegar aqui é importante, porque nós chegamos aqui, de fato tem mérito, mas aquele Palmeiras, que o torcedor do Palmeiras tinha certeza que ia fazer o gol, que ia virar, aquele time não tomava gol, aquele time tinha uma bola parada que funcionava bem, o Palmeiras tinha uma jogada ensaiada que sempre tirava o coelho da cartola, aquele Palmeiras morreu. É preciso compreender isso. É preciso entender que aquele Palmeiras do Abel Ferreira morreu. Ele não existe mais. Este Palmeiras sendo construído de fevereiro do ano passado para cá, ele precisa ser reconstruído. E ele está em reconstrução. É fato, é verdade. Se vocês forem pegar ao longo deste ano as mudanças no elenco, é difícil para o palmeirense entender isso, mas é um fato. Isso pesa a favor da avaliação do trabalho do Abel. Ontem você tinha jogadores que estão aí, chegaram a 4, 5 jogos, estão fazendo jogos, né? O Facundo e o Martins chegaram um pouco mais cedo. O Mikael entrou depois da contusão do Gomes. Você tem ainda jogador para entrar, o Evangelista, o Paulinho. Espero que não seja o Palmeiras da temporada, porque se for vai ser um fiasco tremendo. Isso tem a ver com o planejamento do time, beleza. Agora, o comportamento do Abel Ferreira, ele é ridículo, ele é inadmissível, por 2 questões. É nessa hora, Abel, que a gente precisa, que o palmeirense precisa, que todos precisam de um líder. E o líder, nesse momento, mesmo com o ônibus pedindo para ir embora, mesmo atrasado depois da premiação, mesmo só tendo 5 pessoas para fazer perguntas para ele, ele respondeu as 5 perguntas, nesse momento o líder tem que vir a público e explicar exatamente o que foi pensado para a temporada, o que foi que eles pensaram para esse planejamento, para esses 2 jogos,
e o diretor de futebol tinha que estar ao lado dele para dar uma explicação. O Palmeiras tinha que ter tratado esta derrota, não só de ir ao campo e receber a medalha, que eu acho isso bem legal, mas tratar esta derrota de forma a dar importância àquilo que o seu torcedor pensa. E isso tem a ver com o cerco fora do Allianz Parque, com a dissociação de uma gestão com o seu torcedor, né? Dane-se, dando renda, pagando, está tudo certo, né? E isso é um caminho sem volta. É preciso... Ele tentou, né? O Abel tentou puxar de volta, conseguiu de certa forma, mas ainda me sinto muita falta de uma postura de um líder nessa hora. Porque ele tinha que vir a público e dizer, olha, nós fizemos esse trabalho, nós rodamos o elenco durante o estadual, chegamos à final, não conseguimos ganhar, dá mérito ao Corinthians, está tudo bem, mérito ao Corinthians, beleza, mas ele tem que explicar. As explicações são muito esgarçadas e são muito baseadas no que ele já conquistou. E na vida, meu irmão, é assim que funciona. Você sabe disso. Como você bem disse, você sabe no país que está, no clube onde está. Então, o Palmeiras não é mais campeão de nada. Nos últimos 12 meses, o Palmeiras não ganha de ninguém. Dentro de casa, fora de casa, certo? Então... É sobre isso que a gente precisa falar e é sobre este aspecto que vocês hoje na academia de futebol têm que mergulhar e entender o porquê. Porque sempre fica a mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco impedido por 1 milímetro, né? O jogo contra o Botafogo, a expulsão do Marcos Rocha. Reparem como são coisas que começam a se repetir e que não aconteciam antes. Então... Os pênaltis, né? São vários aí nessa história e tudo bem. Você olhar para um time muito vencedor, que tem muitos títulos e muitas derrotas, porque disputa títulos, não é algo... Pessoal, perder faz parte, né? Agora tem que ver a maneira que você perdeu. Teve desempenho? Não, né? Por isso que Paulo Mancini está falando isso. Ruim. Acho que ele passa por algo interessante. Qualquer um de vocês gostaria de trocar com o palmeirense os últimos 10 anos, né? Sem hipocrisia nenhuma. Nos últimos 10 anos, acho que você, torcedor, gostaria de viver o que o palmeirense viveu. Ponto. Agora, a partir de agora, como vai ser construído esse trabalho? Como vai ser feita essa reconstrução? Porque me parece óbvia e clara, para mim é absolutamente definitivo, que ainda por causa do respeito dos adversários, o Palmeiras vem vivendo dessa coisa, uma hora a bola entra, uma hora sai o gol, uma hora vai acontecer, né? Então, ontem o discurso era que o Palmeiras alongou o jogo, né? Para chegar no final. Eu absolutamente não concordo com isso. O Palmeiras não alongou jogo nenhum. O Corinthians conseguiu jogar em cima do Palmeiras numa estratégia completamente errada do treinador, do Abel Ferreira. Vou explicar por quê. Horas. Se você coloca o Estevão perto do Vitor Roque, você vai fazer o que com o Mike? O Corinthians, nos primeiros 25 minutos, deitou nas costas do Mike. Porque toda vez que o Mike ia para fazer a pressão, os dois volantes do Palmeiras jogando lado a lado, o que acontecia? Ou o Carrídio, ou o Martínez, ou o Yuri, ou até mesmo o Memphis, caía para tirar um zagueiro da área do Palmeiras e jogar nas costas do Mike. Foi assim que o Garro meteu a bola na trave. Até o Ranieri uma hora saiu pela Então, direita, né? Era óbvio que você tinha que jogar com 3 zagueiros, tendo a característica do Mike e do Piquerez. Eram jogadores que tinham que estar mais soltos para justamente o Estevão jogar mais perto do Vitor Roque, para justamente poder pressionar o Corinthians na saída de bola, que para mim foi surpreendente o início de jogo. Muito surpreendente. O Corinthians mandou no jogo. O Corinthians fez o que quis em campo. O Corinthians pegou o adversário e falou, aqui não tem jogo, cai aqui, questões de arbitragem a gente vai falar depois, cai aqui, enrola ali, mas o Palmeiras não pressionou, como fez nos jogos passados. No último jogo na Neoquímica Arena, nos primeiros 20 minutos, que faltou a tal da eficácia, que a bola não entrou, se tivesse entrado. Ontem, nem isso. O Palmeiras não deu um chute no gol no primeiro tempo. Nenhum chute no gol. Então, não foi no Allianz Parque que o Palmeiras perdeu. Claro, é um conjunto. Também perdeu, né? Mas o primeiro tempo foi de um time dente de leite.
como tinha no nosso tempo lá o dente de leite, né? Então, esses 12 meses estão mostrando muita coisa. E eu já elenquei elas aqui várias vezes. Primeiro, o desempenho contra o G6. O primeiro, isso vem acontecendo. Já no final de 22, a coisa já tinha dado uma enroscada, aí entrou o Abel Ferreira, que a gente quer ver, mudou o esquema, 3 zagueiros, 2 atacantes, virou no Botafogo, ganhou o título. Beleza. Entra o ano passado, 24, ganha o estadual. Ok. E depois é uma sucessão de erros que, quando começam a se repetir, eles viram uma norma. Isso acontece. O Palmeiras não é mais. É importante o palmeirense entender isso. O Palmeiras não é mais aquele Palmeiras que foi até fevereiro do ano passado. E essa postura do Abel, do Barros, que some, né, ela é condizente com essa questão. A sensação que a gente tem é que ele, treinador, se coloca acima do bem e do mal. Se coloca num lugar que, olha, tudo que eu já fiz não vale nada. O futebol, como a vida, cara, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, eu fiz um bom programa ontem, então hoje eu posso fazer um programa ruim. Não posso, cara, a vida é assim, é todo dia, é diário. E mais, você tem, a sensação que eu tenho, que o Palmeiras parece um pouco a seleção brasileira. Jogadores caros, jogadores que chegam e jogam de forma blasé, de forma a não se importar com o que está acontecendo. E muita coisa passou também ao longo do jogo de ontem da substituição do Piquerez. O Palmeiras estava jogando bem por ali, o segundo tempo começa diferente. Por quê? Porque ele corrigiu, colocou o Emiliano como terceiro por dentro, liberou os 2 alas, o Palmeiras começou a jogar, começou a chegar, o Corinthians não saía mais lá de trás. O pênalti, ele não acontece por acaso. Não foi uma jogada ao acaso. Reparem que na hora do pênalti, o Piquerez passa, o Facundo mete a bola... Tá de meia, né, no jogo. Perfeito, ele ficou marcando a linha lateral no primeiro tempo. Isso. Certo? Então, isso é estratégia, é erro do treinador. Este time do Palmeiras que estava em campo ontem poderia jogar mais? Muito mais. Poderia fazer mais? Muito mais. Então, essas são as questões importantes que é o Palmeiras que tem que olhar para si. Não adianta olhar para o outro. Não adianta olhar para a fumaça, para o sinalizador. Isso é um absurdo mesmo. Isso aí é beleza. Mas tem que olhar para dentro. Tem que olhar para si. Né? Tem que olhar para o trabalho, para a qualidade do trabalho. Este Abel Ferreira precisa mostrar mais, porque o que ele já fez e o sucesso que ele surfa, ele vive disso hoje, já são 12 meses de que você arma um time ridículo no Maracanã, perde do Flamengo. Arma outro time ridículo no Rio de Janeiro, perde do Botafogo. Aí tudo bem, jogou bem em casa contra o Flamengo, Botafogo, faltou um pouquinho, bateu a bola na mão, o Flaco fez o gol lá, poderia, ok. Aí você vem para uma decisão de Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, jogando pelo empate. Quanto foi o jogo? Nem lembro, foi 3? 2? 2-1, Botafogo. 2-1. Você perde o jogo. Consequentemente, você perde o título. Então, é preciso que os palmeirenses entendam que aquele Palmeiras acabou. Essa coisa do time sem alma, do time amorfo, né, do arame liso, isso existia no Palmeiras há pouco tempo atrás. Né? Aquele Abel Ferreira que colocava os moleques para jogar lá contra o River Plate, né? Aquele Abel Ferreira que colocou o Scarpa de ala contra o Flamengo e o Piquerez de zagueiro, talvez no dia mais feliz da minha vida nos últimos anos, em termos de futebol, mais até que 93, cara, onde ele está? Cadê? Alguém viu? Porque este comportamento dele na coletiva diz muito sobre um Palmeiras ensimesmado, olhando só para si, sabe? E fechou outro patrocinador ontem. 30 milhões para as costas e para a base. Então, cara, ou o Palmeiras olha para si e vai conversar com a comissão técnica, entender por que é que esse time não faz mais gol de bola parada, por que as jogadas ensaiadas sumiram, por que o time toma gol quase todo o jogo,
Por que que o Felipe Anderson não joga nada? Ele entra, é como se não existisse. O que que acontece com o jogador que chega lá e sucumbe? E foram vários, não estou comparando os dois futebol não, o Tabata também. Chegou, sumiu, sucumbiu. O que que acontece? Qual é o problema? Quem está errando no processo? Aonde estão os erros? O time não consegue jogar. O time não acha um atalho para fazer o Estevão jogar. É um negócio angustiante. O primeiro tempo ontem foi uma vergonha. Uma vergonha. Certo? Você não chutar uma bola no gol. Você precisa ganhar o jogo, você precisa fazer um gol. Porque este ambiente todo, essa fumaça, tudo isso aí, ia virar o contrário. Se o Palmeiras tivesse pressionado o Corinthians no primeiro tempo, se já tivesse o Corinthians sem conforto no jogo para o segundo tempo, não dá para dizer que o resultado seria outro, porque nos pênaltis o Palmeiras ia perder mesmo, mas pelo menos ganharia o jogo, entendeu? Chutar a bola no gol, finalizar, criar chance, deixar seu adversário preocupado. Isso não aconteceu. De novo não aconteceu. E isso vem se repetindo ao longo desses 12 meses, que eu estou falando aqui faz tempo, não é de hoje, certo? Não quero dizer, eu sou o cara, eu vejo, não sei o que lá. Então o torcedor do Palmeiras tem toda a razão de ficar bravo, de ficar incomodado, né? E que a sensação que se tem é que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Domingo tem jogo contra o Botafogo, que é o que mais me preocupa. São 12 jogos, quarta e domingo, e Libertadores na quinta. Esses jogadores vão estar em campo? Maurício vai estar em campo? O Paulinho vai estar em campo? Qual vai ser o time? Ele vai conseguir fazer o time se recuperar rápido? Muito bem, a gente vai falar mais do Palmeiras já. Nação palmeirense, eu acho que Paulo Mancini representou bem o torcedor palmeirense, né? É porque Abel Ferreira está se apegando no que ele conquistou, né? Ele está se apegando no que ele ganhou. Ele não se apega no que pode ganhar, né? O futebol que o Palmeiras apresenta hoje é futebol digno para ser campeão de alguma coisa? O Palmeiras merecia ser campeão paulista? É coisas para se refletir, né? O torcedor palmeirense fica preocupado e fica com razão. E é como Paulo Mancini falou, né? Aquele Palmeiras que a gente estava acostumado morreu faz tempo. Aquele Palmeiras que jogava bem, que quando sofria um gol, que era difícil o Palmeiras sofrer um gol, né? A torcida não ficava tão preocupada porque sabia a qualquer hora o Palmeiras ia empatar e virar. Hoje, aquele time, aquele desempenho de um ano atrás não tem mais. Eu volto a dizer que está com mais de um ano, né? É porque o Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras foi campeão e não ganhou mais nada, né? A verdade é essa, né? A verdade, pessoal, é que Abel Ferreira é um cara que ele, como Paulo Mancini também falou aí, quer estar acima de tudo e todos. É ele que está certo, o time dele é o que joga o melhor futebol, quando na verdade a gente sabe que a gente observa aí e vê os adversários jogando o melhor futebol do que o Palmeiras, né? E é isso que preocupa, né? A gente não vê evolução nessa equipe, né? Ele reclamava que não tinha reforços. Reforços chegaram. Reclama que não tinha tempo para trabalhar a equipe. Teve o tempo. É muita reclamação, pessoal. E pouco desempenho, né? É pouco desempenho para aquilo que o torcedor quer ver, né? Palmeiras campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, uma boa campanha no Mundial. Claro, sem sombra de dúvida, eu também concordo. A gente não pode tirar de base Campeonato Paulista, pessoal. Se a gente fosse tirar de base, o ano passado a gente foi campeão do Paulista e de mais nada, né? Não vamos tirar de base o Campeonato Paulista. Apenas era uma competição que é importante, tá jogando com o seu arquirrival, na casa do arquirrival. E o Palmeiras não conseguiu dar um chute no primeiro tempo. Não conseguiu tocar 3 passos, pessoal. O Palmeiras não conseguia sair de trás tocando a bola. Não tem ligação entre zagueiro, volante, meia. Não, é só zagueiro ou lateral. O zagueiro toca pro lateral, o lateral toca para uma ponta. Isso aí é um futebol terrível, né? E eu vou ser bem realista, né? O torcedor do Palmeiras está preocupado e está com razão, né? Porque não vê.
Será que quando Lucas Evangelista, Paulinho estrear, será que vai melhorar? Não sei, né? Não sei qual vai ser o esquema de jogo, né? Não sei qual vai ser o esquema de jogo do Palmeiras, né? Tomara que tenha um esquema de jogo que possa voltar a esperança do torcedor palmeirense e o torcedor palmeirense possa voltar ao grito de campeão, né? Já faz um ano. Abel Ferreira tem hora que a gente percebe que ele não tá nem aí. Tem hora que a gente percebe que ele tá desligado, né? Parece que ele já cumpriu o que tinha que cumprir no Palmeiras, então tá só esperando mandar ele embora, né? A gente sabe que não vão mandar ele agora embora, né? Seu contrato vai até o final, acho que é do próximo ano ou é desse ano. É desse ano, né? Acho que é até o final desse ano. Mas a expectativa do torcedor palmeirense é que contra o Botafogo melhore alguma coisa, né? Tem talvez a volta de Maurício, a estreia de Paulinho, a estreia de Lucas Evangelista. São jogadores que são de qualidade, né? São jogadores que veio, principalmente Paulinho, a preço de ouro. E a gente espera que com a chegada desses caras aí, o futebol do Palmeiras melhore. Porque, felizmente, o futebol apresentado pelo Palmeiras hoje não está deixando o torcedor palmeirense animado, né? Não está deixando aquele torcedor esperançoso, né, que possa vir a ganhar uma competição, né? Pelo contrário, né, tá deixando o torcedor palmeirense preocupado, né? Porque o investimento tá tendo muita grana investida, jogadores chegando e o futebol não tem evolução. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.